Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Daremos início hoje a mais uma série aqui no canal. Falaremos sobre a mitologia egípcia, uma das civilizações mais antigas e que influenciou várias culturas. Vamos fazer um panorama geral nesse vídeo e nos vídeos seguintes falaremos sobre as particularidades e curiosidades de seus mitos e deuses. O Egito Antigo está repleto de mistérios e histórias que despertam tanto fascínio quanto medo. Contos de maldições de múmias, templos assombrados e rituais secretos que continuam a alimentar a imaginação popular. As pirâmides, com suas câmaras ocultas e passagens secretas, são frequentemente associadas a lendas de tesouros amaldiçoados e espíritos inquietos. A antiga civilização egípcia é uma das mais fascinantes e misteriosas da história da humanidade. Situada no nordeste da África, ao longo do fértil vale do Rio Nilo, essa civilização floresceu por mais de 3.000 anos, desde aproximadamente 3150 a.C., até a conquista romana em 30 a.C. O Egito Antigo é famoso por suas monumentais pirâmides, sofisticada escrita hieroglífica e, sobretudo, por sua rica mitologia e religião que influenciaram culturas e religiões posteriores. A mitologia egípcia influenciou diversas culturas vizinhas, incluindo os gregos e romanos. Deuses egípcios foram incorporados a panteões estrangeiros, e práticas religiosas egípcias influenciaram rituais e crenças de outras civilizações. Além disso, muitos elementos do misticismo e esoterismo ocidental foram inspirados pelos antigos rituais e simbolismos egípcios. A influência egípcia sobre a cultura hebraica e cristã é significativa, especialmente através das figuras de Moisés e José do Egito. José, vendido por seus irmãos e levado ao Egito, ascendeu a uma posição de grande poder como vizir, segundo a narrativa bíblica. Sua habilidade em interpretar sonhos e sua gestão durante a crise de fome não só salvaram o Egito, mas também estabeleceram uma ponte cultural entre os hebreus e os egípcios. Moisés, criado como um príncipe egípcio, foi profundamente influenciado pela cultura e educação egípcia. A sua formação no Egito foi crucial para a liderança que ele exerceu durante o êxodo dos israelitas, um evento central na história hebraica. Moisés não só libertou o povo hebreu da escravidão, mas também lhes trouxe as leis e tradições que moldariam a identidade religiosa e cultural de Israel. O próprio pai da fé e grande patriarca Abraão passou pelo Egito durante um período de fome severa em Canaã, conforme narrado em Gênesis 12, versículos 10 a 20. Para evitar a escassez, ele desceu ao Egito com sua esposa Sara. Temendo pela sua vida devido à beleza de Sara, Abraão a apresentou como sua irmã, o que levou o faraó a tomar Sara para si. Quando o faraó descobriu a verdade, ele devolveu Sara a Abraão e os expulsou do Egito, mas não antes de conceder-lhes muitos bens, o que simboliza a influência e os desafios enfrentados por Abraão em terras estrangeiras. Para muitos cabalistas esotéricos, nesse momento, Abraão recebeu conhecimentos gnósticos profundos dos egípcios, que influenciaram toda a descendência hebraica. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: "Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa." Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher?"
porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá." A seguir, Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, com sua mulher e com tudo o que possuía. Além disso, a infância de Jesus no Egito, narrada no Evangelho de Mateus, adiciona uma camada significativa à interação entre essas culturas. José e Maria, para proteger o menino Jesus da perseguição do rei Herodes, fugiram para o Egito, cumprindo uma profecia e garantindo a sobrevivência do futuro Messias. Essa estadia temporária reforça a conexão entre as culturas egípcia e judaica, evidenciando a influência mútua. O Egito, com sua rica herança e mitologia, serviu como um refúgio seguro, simbolizando proteção e renascimento, temas centrais tanto no judaísmo quanto no cristianismo. A convivência e interação com a cultura egípcias deixaram marcas indeléveis nas tradições e narrativas religiosas hebraicas e cristãs. As histórias de José e Moisés são testemunhos de uma troca cultural profunda, enquanto a fuga de Jesus para o Egito exemplifica a continuidade desta relação ao longo dos séculos. Assim, a herança egípcia permeia a formação de importantes figuras e eventos na história bíblica, demonstrando uma influência duradoura e complexa. Aleister Crowley, um influente ocultista britânico, visitou o Egito em 1904, uma viagem que seria fundamental para a criação de seu mais famoso trabalho, o Livro da Lei, Liber al-Ver Legis. Esta obra tornou-se o texto central do sistema religioso e filosófico que ele desenvolveu, conhecido como Telema. Os egípcios construíram uma sociedade altamente organizada e hierárquica, com o faraó no topo como líder supremo, considerado um deus vivo na terra. A sociedade era agrária, com a economia fortemente dependente do rio Nilo, que fornecia água e solo fértil para a agricultura. Além da agricultura, os egípcios eram conhecidos por suas habilidades em arquitetura, engenharia e medicina. As pirâmides são os monumentos mais emblemáticos do Antigo Egito. Construídas como túmulos para os faraós, a maior e mais famosa delas é a Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Khufu, Quéops. A construção dessas estruturas imensas continua sendo um mistério até hoje. Existem várias teorias sobre como os egípcios moveram e ergueram os enormes blocos de pedra, incluindo o uso de rampas e sistemas de contrapeso. A história da criação do mundo, segundo a mitologia egípcia, é um relato fascinante e complexo que revela a rica tapeçaria de crenças e deuses que povoaram o imaginário dos antigos egípcios. No início, havia apenas o Num, o vasto e primordial oceano de caos sem forma, onde a potencialidade de todas as coisas estava contida. Era um abismo sem limites, um mar de escuridão e águas primordiais, de onde emergiria a primeira manifestação da ordem e da vida. Do Num surgiu Atum, o Deus Criador, que se autocriou e se ergueu das águas caóticas. Atum estava sozinho, mas dentro dele continha o poder de gerar vida. Ele se manifestou no Benben, uma colina primordial que se tornou o primeiro pedaço de terra seca. Atum, solitário em sua existência, decidiu criar mais deuses para preencher o vazio ao seu redor. Através de um ato de vontade, ele trouxe à existência Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Shu e Tefnut representavam o equilíbrio e a dualidade essencial à criação, o ar seco e a umidade. Eles, por sua vez, geraram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Geb e Nut estavam originalmente entrelaçados, em um abraço inseparável, mas Shu os separou, erguendo Nut para formar o firmamento e deixando Geb abaixo, como a terra. Esta separação criou espaço para o mundo, permitindo que o ciclo da vida se estabelecesse entre o céu e a terra. Da união de Geb e Nut nasceram 4 filhos: Osíris, Ísis, Sete e Neftis, cada um desempenhando um papel vital na ordem cósmica e na vida dos seres humanos. Osíris tornou-se o deus da vida, da morte e da ressurreição.
um símbolo de fertilidade e regeneração. Ísis, sua irmã e esposa, era a deusa da magia e da maternidade, famosa por sua devoção e habilidade em trazer Osíris de volta à vida. Sete, deus do caos e da desordem, representava as forças destrutivas e imprevisíveis do mundo. Néftis, a deusa da escuridão e das lamentações, completava o quadro como a guardiã dos mortos e consorte de Seth. Esses deuses e suas interações moldaram o universo e os princípios pelos quais a vida e a morte eram governadas. A morte de Osíris e sua subsequente ressurreição pelas mãos de Ísis simbolizavam a eternidade do ciclo vital, a promessa de renascimento e a continuidade da existência. Horus, o filho de Osíris e Ísis, vingou a morte de seu pai ao derrotar Sete, restaurando a ordem e estabelecendo a linhagem divina dos faraós. A criação do mundo na mitologia egípcia não foi um evento único, mas um processo contínuo de manutenção da ordem Ma'at contra o caos Isfet. Os deuses, com suas histórias interligadas, refletiam as forças naturais e sociais que moldavam a vida no Egito. Cada templo, mito e rito era uma celebração desse drama cósmico, garantindo que a ordem prevalecesse sobre o caos e que a vida florescesse sob a bênção dos deuses. Os faraós e a sua influência. Os faraós eram considerados divindades na terra, responsáveis por manter a ordem, Ma'at, e interceder junto aos deuses em favor do Egito. Alguns dos faraós mais notáveis incluem Tutankhamon, famoso por seu túmulo quase intacto, descoberto por Howard Carter em 1922. Seu reinado foi curto, mas seu legado perdura devido aos tesouros encontrados em sua tumba. Ramsés II, conhecido também como Ramsés o Grande, reinou por 66 anos e é lembrado por suas numerosas construções monumentais e seu papel na Batalha de Kadesh. Cleópatra VII, a última rainha do Egito, famosa por suas alianças com Júlio César e Marco Antônio e sua luta contra a dominação romana. Rituais e lendas. Os egípcios praticavam diversos rituais para agradar aos deuses e garantir a passagem segura para o submundo. A mumificação era um dos rituais mais importantes, visando preservar o corpo para a vida após a morte. O Livro dos Mortos era um guia espiritual, repleto de feitiços e encantamentos para ajudar os mortos a navegarem pelo submundo. Entre as lendas mais famosas está a história de Osíris, Ísis e Horus. Osíris, assassinado por seu irmão Sete, foi ressuscitado por sua esposa Ísis. Seu filho Horus, criado para vingar o pai, finalmente derrotou Sete em uma batalha épica, estabelecendo-se como o legítimo governante do Egito. Os principais deuses e deusas. Ra, o deus do sol, considerado o criador do mundo e frequentemente representado com uma cabeça de falcão e um disco solar. Ele viajava pelo céu em sua barca solar durante o dia e descia ao submundo à noite. Osíris, deus da morte e ressurreição, governava o submundo e era responsável pelo julgamento das almas. Osíris era frequentemente representado como um homem mumificado com uma coroa e cajados. Ísis, deusa da magia, da maternidade e da fertilidade, esposa de Osíris e mãe de Horus. Ísis era adorada como a protetora dos mortos e dos vivos. Horus, filho de Osíris e Ísis, deus do céu e da realeza, frequentemente representado como um falcão ou um homem com cabeça de falcão. Horus era o vingador de seu pai e o protetor dos faraós. Anubis, deus dos mortos e da mumificação, representado com a cabeça de um chacal. Anubis guiava as almas no submundo e presidia o embalsamento. Sete, deus do caos, desertos, tempestades e violência. Era o irmão e assassino de Osíris. Representado como um animal desconhecido, Sete era tanto temido quanto respeitado. Assim, através dessas histórias ricas e detalhadas, os egípcios buscavam compreender e explicar o mundo ao seu redor, celebrando a complexidade e a beleza da criação divina.
A narrativa da criação egípcia é, portanto, uma junção de mitos entrelaçados, que refletem uma profunda espiritualidade e a visão de mundo de uma das civilizações mais antigas e fascinantes da humanidade. E como sempre, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de dar um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sino de notificação para não perder a continuação dessa série e dos novos vídeos aqui do canal. Até a próxima, valeu!